Salve a igreja, capaz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo 8, e versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Obrigado, Andréia. E só retificando a informação, a informação aqui no altar. Aquele dia, né? Muitos avisos. Aí eu, no cantinho ali, falei: ô Senhor, usa alguém para trazer uma água aqui, Jesus. Porque eu também não estava me sentindo muito bem naquele dia. E eu não vi quem trouxe a água, só chegou depois. Quando eu passei para o outro lado, eu vi a água, eu falei: ô glória. Então Deus abençoe, viu? Irmão, deixa Deus te usar, falar no seu coração. Amém? Neemias, capítulo 8, versículo 10. Todos acharam? Amém? E Neemias prosseguiu: vão, comemorem com um banquete de comidas saborosas, bebidas doces, e repartam alimento com aquele povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fique triste, pois a alegria do Senhor é a sua força. Pois a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Pode se assentar. Glorificando o nome dele. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra veio ao meu coração e eu falei: Jesus, quando a gente sobe aqui para trazer a palavra, com muito temor e muito tremor também. E o Senhor fala conosco também, está ministrando. Então, o Senhor colocou em meu coração essa palavra: a alegria do Senhor é a sua força. E eu falei: meu Deus, que palavra, né? Parece uma frase tão pequena, mas tão forte. Nos dias de hoje, uma palavra muito forte, irmãos. Nos dias de hoje, em que o mundo e as diversidades trazem o quê? Medo, tristeza, ansiedade, desespero, desmotivados, muitas das vezes, tristes com alguma situação, algum familiar, e vem essa palavra: a alegria do Senhor é a sua força. Eu falei: eu creio, Jesus, glória a Deus. Muitas das vezes, igual a obreira Sônia falou assim, desistir. Irmãos, há outro lugar para a gente que conhece a palavra, há outro lugar senão na presença do Senhor? Irmãos, não há. Pois o teu espírito, a tua alma, ela conhece o teu Pai. Não adianta você estiver no mundo, ela chora, ela clama pela presença. Então não há outro lugar que não seja na presença do Senhor. E há, irmão, algumas alegrias que a gente consegue diferenciar. Eu vou falar de algumas. A alegria natural, que é quando a gente vai ter neném, quando o nosso filho nasce, né, ali perfeito, quando meus pais foram avós pela primeira vez, segunda, quantos netos vieram. Essa é uma alegria natural, né, que muitos de nós sentimos ao longo da vida, ao longo dos dias. E há também aquela alegria momentânea. Essa é a alegria que o mundo oferece, onde as pessoas estão ali em uma festa, em uma bebedeira, estão, achando em várias situações que estão alegres. Alegria momentânea, alegria que muitas das vezes o diabo, muitas das vezes não, é a alegria que o diabo oferece. Prazeres momentâneos, situações momentâneas, que quando acaba é que vem o arrependimento, o remorso, a tristeza, o engano do que você fez. E a alegria em que fala aqui na palavra, a alegria do Senhor, que mesmo
diante das dificuldades, das decepções, a gente busca a alegria no Senhor, Aleluia. que é a alegria espiritual, que a palavra fala. E eu fui meditar nessa alegria que Neemias está falando. A alegria do Senhor. E eu fui meditar também quem foi Neemias. Quem era Neemias? E eu fui ler a história de Neemias. Eu nunca tinha lido a história de Neemias. Eu ainda, irmãos, nunca li a Bíblia toda. Não sei os irmãos aqui que já leu ou não. Mas, irmãos, sem leitura, sem aproximação com isso daqui, fica difícil a tua vida. Fica difícil essa alegria espiritual estar na tua vida. Abrindo a palavra só aqui na casa do Senhor, fica difícil a alegria espiritual entrar no teu espírito e na tua alma. Não tem como você falar, ora por mim, pastor, ora por mim, irmã. Aquela irmã ora ali e acontece. O Senhor quer ouvir da tua boca. O Senhor é a aproximação, é intimidade. É intimidade, irmãos. Mas aquela irmã passa tanta tribulação, tanta situação. Como que o pastor, a pastora estão aqui de pé? Muitas das vezes sai de um funeral e vem para a casa do Senhor. É porque eles são super-heróis? Não. É a palavra. É a alegria do Senhor. É a minha força. Quantas situações a gente já não esteve aqui na casa do Senhor entristecidos. Eu saí ali do hospital onde a minha tia, igual eu falei, ela já está com diagnóstico que dias, né? Quantas das vezes eu cheguei ali com os meus olhos carnais tristes, mas o Senhor abriu uma situação lá no momento em que um irmão, toda a família é católica, né, dessa minha tia, eu considero ela que foi a minha madrinha da igreja católica, e essa minha tia, todos são católicos, e houve uma oportunidade ali, que houve um irmão de fora pregando a palavra dentro do hospital, e ele falou, você já perguntou para ela se ela aceita Jesus? Irmãos, aquilo ali foi constrangedor para mim, eu não tinha perguntado. E ele falou, e quem você está esperando? Pergunte, vamos orar por ela. E Deus me deu aquela oportunidade de estar orando ali, perguntando, você aceita Jesus? E ela, amém, eu aceito. E eu saí, e naquele momento, irmãos, o Senhor me trouxe uma alegria. Eu falei, meu Deus, olha só, eu estava perdendo um tempo com as situações da carne, que está ali, né, com aquele diagnóstico, e eu não tinha me atentado em salvar. E quando o Senhor confirmou, ela falou, amém, aceito. Olha só, o meu coração se alegrou. E eu falei, olha, essa é a alegria do Senhor. Mesmo diante ali da dificuldade, eu tive a certeza que ela aceitou a Jesus. E é o que me trouxe alegria naquele momento. E Neemias, irmãos, lendo a história dele, ele era um copeiro. A família dele, os pais dele eram de Jerusalém. Mas ele atualmente estava como copeiro do rei da Pérsia. Irmãos, quando a gente está com o servo no lugar, não é a gente que manda. Ele era servo. E quando ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estava destruído, ele se entristeceu, porque ele tinha no coração o desejo de ir naquela cidade. E ele ficou sabendo que estava destruída. E ele, no momento que teve ali com o rei, mas na verdade antes, né, quando eu fui ver, a palavra não diz ao certo, não sei, mas a palavra, pelo que a história conta, ele orou em torno de 4 meses para falar com o rei. E eu falei, meu Deus, e às vezes acontece uma coisa hoje, eu já quero contar
falar para Jesus. E ele orou para falar com o rei, uma pessoa de carne e osso. E quantas das vezes a gente tem que se preparar também para falar com Jesus? Se preparar, orar e buscar também, Senhor, seja feita a tua vontade. Muitas das vezes, irmão, eu posso não estar pronta para acontecer a vontade do Senhor na minha vida. E ele orou, diz a história, que por volta de 4 meses para falar com o rei da Pérsia. E o rei falou: por que estás entristecido? E ele contou. Irmãos, agora pensamos, o rei da Pérsia, ele poderia dizer que para de frescura, está triste com Jerusalém, o problema é seu. Mas não. Após a oração, o preparo de Neemias, ele autorizou para que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. Eu falei: meu Deus, olha que tremendo, né? Olha que convicção de Neemias. Em muitas situações a gente tem a oportunidade de trabalhar, fazer a obra do Senhor, temos como um fardo, como algo difícil. Quero desistir, quero parar, Senhor, estou cansado. Irmãos, Neemias, ele buscou fazer a vontade do Senhor. Diz aqui no capítulo 2 de Neemias, não precisa vocês abrirem não. E depois eu vi que vai passar a história de Neemias, né? Vai se retratar na Record, está dizendo Neemias, que vão contar a história de Neemias. Isso me alegrou muito. No capítulo 2 de Neemias, versículo 12, ele diz: saí secretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Não havia contado para ninguém. Tanta bênção, tanta situação para acontecer nas nossas vidas, mas a língua é maior. A pressa de contar para uma pessoa, de postar na rede social, é maior. Às vezes você está perto de conseguir a bênção, mas aí Deus vê que não está preparado, não está, ainda está preocupado com as coisas mundanas. Muitas das vezes, promoção, porta nova de emprego, mas a ansiedade, vou falar com fulano, vou falar com ciclano, vou dar um jeito. Não, Senhor, não, irmãos. É como diz aqui na palavra: não contei a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração. Irmãos, primeiro recebe, depois conta. Primeiro recebe, depois posta. Recebe, irmãos, depois conta testemunho. Primeiro você vai receber, depois você vai edificar a vida de alguém. Não é para passar na cara de ninguém antes, é para receber primeiro. E eu falei: meu Deus, amém, Senhor. Eu estou com uma situação ali no meu trabalho, e essa palavra, irmãos, mas foi uma surra em mim. Primeiro acontece, irmãos. Há quanto tempo você está orando por uma situação? Então, ó, fecha a boca. Eu tive um pastor que ele falava: o seu deserto é do tamanho da sua língua. O seu deserto é do tamanho da sua língua. Meu Deus, Senhor. Tem aquelas pessoas que a gente fala: como vai? Ai, irmão, quer saber? De falar, aí você: Senhor, meu Deus, vamos orar. Chama para orar, irmãos. Chama para
Neemias foi atrás do ministério dele, ele foi atrás do chamado dele. Quantos de nós estamos com o chamado nas mãos para fazer a obra? Lindo ver as irmãs aqui louvando o hino da harpa. Posicionamento. Isso é posicionamento na casa do Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. E Neemias foi atrás do chamado dele. Conta aqui que eu achei interessante. Eu falei, meu Deus. Coríntios 2, capítulo 11, versículo 23. Vem falar sobre o que Paulo sofreu. Paulo, servo do Senhor. Falei, meu Deus, o que esse homem sofreu, Senhor? São servos de Cristo vocês? Eu também sou. Eu também sou servo de Cristo. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e quantas ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus as 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia numa deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, que bem como gentis, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente. Olha o que esse homem sofreu. Quantas vezes ele passou tribulação. Eu falei, meu Deus, quantas vezes Paulo sofreu e permaneceu firme. Então por que a gente chora tanto? Com uma situaçãozinha, às vezes triste com o irmão, vou parar, não vou ir mais para aquela igreja, não quero ver ninguém. Meu Deus, falou, nem me deu boa noite. Eu dei a paz, ele virou a mão. Às vezes o irmão estava distraído. Fui açoitado. Sei quantas chibatadas Paulo levou e permaneceu firme. Irmãos, a gente tem que parar de ser crente do mimimi. É posicionamento. Chamado é privilégio. Chamado é privilégio você estar servindo o Senhor. Muitos, mas poucos realmente de qualidade. Posicionamento para mim e para você na casa do Senhor. Chega de mimimi, tanta gente ferida, tanta gente machucada fora da igreja, tanta gente deixando de fazer a obra por coisas pequenas, por coisas do mundo. Isso daqui passa, irmãos, isso passa. E várias das vezes o Senhor nos alerta: mostre tuas mãos. Haverá esse dia, mostre tuas mãos. E eu vou chegar, Senhor, mas houve essa situação, Senhor, houve aquela situação. Irmãos, Deus falou fortemente comigo nessa palavra, fortemente, falou: ei, o que acha que tem no mundo? O mundo já é do maligno. Quantas pessoas passando depressão, ansiedade. Eu não estou falando que dentro da casa do Senhor não tem, porque tem. Mas, irmãos, passar essas tribulações com o Senhor é diferente. Passar crendo na palavra é diferente do que as pessoas que não têm a Cristo no seu coração. Então você é privilegiado.
chamado do altar é privilégio. Eu não tenho muito isso assim de pregar de tal jeito, mas o Senhor falou: nunca mais subirá no meu altar calçada. Meu Deus, eu falei: Senhor, mas é de salto, Deus. Ainda bem que você era baixinha. É salto, Deus, tá bom, amém. Quando eu cheguei aqui, o Senhor confirmou no meu coração: não, você não está entendendo. É privilégio, irmãos, estar na casa do Senhor, estar aqui podendo falar com Ele. Quantas pessoas estão ali fora, sedentas? Eu assisti esses dias um filme, a Igreja Católica que produziu. Eu não aconselho as pessoas a assistirem, mas eu fui impactada com aquilo ali. Eu fui impactada, porque fala: o Senhor tem um plano para você, mas o diabo diz: eu também. O Senhor tem um plano para a tua vida, para os seus filhos, mas o diabo diz: eu também. Irmãos, olha o alerta. Não tem mais essa hoje em dia do mundo espiritual ficar obscuro. A gente viu pelas propagandas do carnaval, eles fazendo rituais, recebendo seus demônios para todos verem. E na casa deles não é bagunça, irmãos. Não é qualquer um que recebe, não. Não é bagunça. E por que na casa do Senhor vai ser? É necessário posicionamento. É necessário santidade. E posicionamento. Fazer de qualquer jeito não serve. De qualquer jeito não serve para o Senhor. Ah, Senhor, mas é meu jeito. Ei, o Senhor transforma. O Senhor muda coração de pedra. O Senhor é o Deus que renova, que muda, que transforma. Que transforma um coração de pedra num coração de carne. Então vai mudando, vai transformando, irmãos. Porque quanto mais você se aproxima da palavra, mais transformação na sua vida. A palavra, o conhecimento não é para confronto, é para evangelização, é para aproximação com Cristo. Lá no meu trabalho, um dos dons, ele sabe a Bíblia por completo, mas usa contra. Olha que tremendo. Conhece a palavra, mas não foi renovado por ela. É só conhecimento, irmãos. Eu falei para ele falou: mas diz também. Eu citei para ele um versículo, ele falou: mas diz também no Velho Testamento. E eu falei: olha, ele conhece da palavra. Aí eu falei: mas você tem conhecimento, você não teve experiência. Quando você tiver experiência, o seu conceito muda. Porque onde Jesus entra, muda a mudança, a transformação, irmãos. Não é verdade? Então, irmãos, já estou finalizando. Calma aí, aguenta. Hoje, no mundo que a gente está vivendo, irmãos, o que cansa é a gente achar que está trabalhando e não está gerando resultados. A gente achar que a gente está trabalhando e não está gerando resultados. Muitas das vezes o trabalho é você. Muitas das vezes a salvação é em você. Você está trabalhando na casa do Senhor. Você está trabalhando o Senhor. Mas as pessoas não estão dando crédito, não estão valorizando. Mas quem está valorizando é o Senhor. É o Senhor, a obra é para Ele, tudo é para Ele, Ele é o alvo. Irmãos, a salvação é para você, a salvação é individual. Então, o trabalhar para Deus, ele não é em vão. As pessoas podem ser ingratas, mas o Senhor conhece o nosso coração, conhece
conhece o nosso trabalhar, então não precisa trabalhar querendo que o pastor veja, querendo que outra pessoa veja. Ei, quem está vendo é o Senhor. É para Ele. É para Ele, irmãos. E é a nossa salvação que está em jogo. É a nossa salvação. Vou finalizar com esse texto. E o que diz também, irmãos, que não está gerando resultados, é mentira do diabo. Irmãos, o nosso dia é uma luta espiritual que passamos. Irmãos, você passa, eu passo, todos nós passamos. É uma luta entre o espírito e a carne. O espírito e a carne. E o que determina é o que estamos alimentando mais. O nosso espírito ou a nossa carne? O que você está alimentando mais? É o teu espírito ou a tua carne? Então, irmãos, creia na palavra do Senhor e creia também nessa alegria, porque a circunstância não determina a tua alegria perante a presença do Senhor. Que a circunstância que você está passando ou que você venha enfrentar não determine a felicidade que é para você estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Ele é o alfa, ele é o ômega da sua vida. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te fortalece a cada dia, a cada levantar. Senhor, obrigada por esse dia, Deus, obrigada por essa oportunidade de estar na tua casa, de estar te servindo, de estar fazendo. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. É para Ele, irmãos. O alvo é Ele. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. Chamar o nosso pastor.